vamos meditar numa história do Velho Testamento que é bastante interessante e eu quero destacar a presença de um escravo egípcio. É 1 Samuel capítulo 30. Eu vou ler alguns versículos a partir do 11, que nos diz assim: Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe o moço: Sim, mas jura-me que não me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Até aqui, porque a história ela é bem ampla e eu vou compartilhar algumas coisas com você e queria destacar a presença desse servo egípcio ou desse escravo egípcio que era escravo de uma amalequita. Nós estamos falando de Davi enquanto ele não era ainda rei de Israel. Ele já havia sido escolhido, ungido por Samuel quando ele ainda era um jovem e agora ele está passando um processo de perseguição. O rei Saul, rei de Israel, persegue Davi. Por 2 vezes Davi tem a vida do rei Saul nas mãos dele. E o que ele faz? Na primeira vez ele pega e corta um pedaço do manto real. E depois que o rei se acorda, sai, ele vê que falta um pedaço e Davi diz: Aqui está um pedaço da tua veste. Eu podia ter te matado e não o fiz. Uma segunda vez acontece que Davi rouba então a lança do rei. E com essa lança podia facilmente ter matado o rei. Mas ele pega a lança, sai e grita de longe ao capitão do exército, que o capitão do exército não guardou o rei, porque Davi poderia tê-lo matado. Mas Davi, nesse contexto, quando volta para a cidade onde ele estava, foragido numa terra estrangeira, na terra dos filisteus, uma cidade chamada Ziclag, ele chega lá e os amalequitas tinham arrasado a cidade, queimado tudo, levado todas as coisas deles e levado as mulheres e os meninos e os filhos deles, do exército de Davi, ou dos valentes de Davi, e as mulheres e os filhos de Davi também. Então Davi fica desesperado quando chega a ver a cidade arrasada, não sabe nem o que aconteceu, quem foi, para onde foi. Então Davi, os homens dele querem matar ele, apedrejar ele, porque acabaram perdendo tudo, foram embora toda a sua família. E Davi então se reanima no Senhor. Davi chega na presença de Deus e recobra um novo ânimo. Por quê? Porque Davi tinha consciência. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E quando ele para de olhar a circunstância desesperadora que ele se encontra, com até os seus próprios homens querendo apedrejá-los, ele chega na presença de Deus e vê que a vida dele está nas mãos de Deus. Um dia ele entregou a vida ao Senhor, então Deus sabe o que faz, mesmo numa situação desesperadora. E ele consulta o Senhor e ele pergunta a Deus: o que aconteceu? Vou eu atrás? Vou achá-los? Vou conseguir recuperar tudo que se perdeu? E Deus chega para ele e diz: vá, porque você vai achar e nada vai se perder. Diante só da palavra de Deus, Davi reúne seus homens de guerra e parte. No meio do caminho, eles chegam num ribeiro, alguns já estão muito cansados, ficam ali, mas Davi segue com os outros 400 homens, 200 ficam, e eles alguém acha no campo perdido esse escravo egípcio, que era escravo, então ele não tinha liberdade, ele não tinha comida,
ele não tinha bebida e ele não tinha saúde, porque ele tinha sido abandonado ali para morrer porque ele estava doente. O Senhor dele não quis tratar dele, não quis se importar com ele, então deixou ele ali para morrer. Mas Davi, o líder daquele grupo, dá atenção ao excluído, ao abandonado, ao que parece que não tem nada. E Davi começa a conversar com ele. Mas quem é você? Da onde você vem? Para onde você vai? Aí ele diz, não, eu sou servo de uma amalequita. E nós estávamos numa campanha, arrasamos uma cidade chamada Ziclag, mais aquela do sul, assim, assim, assim. Davi diz, opa, a minha cidade. Ele diz, você me levaria até onde está esse bando que fez isso? Ele diz, se você não me entregar de volta, que eu não quero cair na mão do meu senhor. Meu senhor já me deixou aqui para morrer, e se eu o entregar, vai com certeza me matar. Davi disse, não pode deixar que eu te proteja. E Davi vai, chega aquele bando, guerreia e tem uma vitória estrondosa. E segundo a palavra do Senhor, você pode ler adiante, segundo a palavra do Senhor, Davi consegue resgatar todas as mulheres, todos os filhos, tudo que aquele bando tinha, não só o que tinha roubado deles, mas o que tinha roubado das outras cidades. Davi toma por despojo, né? O despojo é aquilo, é a recompensa de ter ganho a guerra. Então pega as riquezas daquele povo. Então Davi é levado a partir de uma situação muito difícil, de desespero. Davi é levado a uma grande vitória, do qual ele também adquiriu uma grande riqueza. E se você ler até o final, ele também institui ali uma lei que não só os que guerrearam têm direito ao despojo, mas também aqueles que tinham ficado para trás porque estavam cansados. Então, Davi, ainda daquele despojo, manda presentes para outros governantes, amigos seus de outras cidades. Então nós percebemos o que Deus pode fazer através de um servo egípcio, escravo, com sede, com fome e doente na beira do caminho. Deus é aquele que transforma aquilo que não é em algo importante. Deus transforma aquilo que às vezes para a sociedade não tem nenhum valor, é descartável, em algo importante. Deus, para envergonhar aqueles que se acham, Ele usa as coisas loucas desse mundo. Então eu quero deixar essa palavra para você, porque eu não sei como você está se sentindo. Eu não sei qual é a situação de vida que você está vivendo, se é uma situação de desespero ou não. Mas Deus pode usar uma coisa pequena, às vezes o guarda do seu prédio, às vezes alguém que você encontrou na rua, para trazer para você algo de grande vitória, de grande riqueza, que você não pode imaginar. Mas não despreze aquilo que talvez Deus colocou, permitiu estar na sua vida, que parece um incômodo. Eles estavam ali num bando treinado para a guerra. Por que foram se importar com um cara doente jogado no meio do caminho, que nem era do povo deles? Mas Davi deu atenção para aquele escravo, e Davi descobriu que ele tinha a chave da vitória. Então ele trata bem aquele homem, ele dá água, ele dá pão. Num outro versículo que eu não li, diz que ele dá figos e passas, para que aquele homem se reanimasse, se revitalizasse, fosse cuidado. Então Deus é aquele que providencia até um rei Davi no seu caminho, se ele quer te usar, se ele quer realmente restaurar e restabelecer a sua vida. Então eu quero te dizer, não desanime, ao contrário,
Reanime-se, mas não em falsas esperanças desse mundo. Reanime-se no Senhor. O Senhor é a fonte verdadeira de todo ânimo. E o Senhor é aquele que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua existência, que pode te salvar de uma grande desgraça para uma grande bênção. Porque o propósito de Deus nas nossas vidas sempre é de bênção, sempre é de aprendizado, sempre é de crescimento. Mas às vezes nós desprezamos os pequenos começos, desprezamos aquilo que não tem a aparência que a gente acha que deveria usar. Deus poderia usar, não, vou usar um rei para guiar, para se aliar com Davi e lutar contra os amalequitas e vencer. Não, Deus usou um simples escravo egípcio para trazer uma grande vitória para o seu povo, para o seu rei. E eu queria te dizer que essa é minha oração. Muitas vezes eu peço, Deus, deixa que eu seja só como aquele escravo egípcio que guiou alguém a uma grande vitória, a uma grande riqueza, que eu seja um instrumento do Senhor, aonde eu estiver e do jeito que eu estou. Muitas vezes nós queremos ser o rei Davi, e às vezes isso não é possível, não é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, mas dentro daquilo que Deus tem para mim e para você, queira fazer o melhor, queira ser o melhor, queira estar disponível nas mãos do Senhor. E se você tem alguma posição, se você tem algum privilégio, por favor, não feche os seus olhos e os seus ouvidos para aquele que hoje está sofrendo. Ele pode ser um instrumento de Deus para coisas maiores que você não tem ideia. Então você precisa se submeter ao senhorio de Cristo. É isso que Ele quer ser, Senhor da sua vida. Ele quer te tirar do lamaçal de pecado, te perdoar de todo pecado, te perdoar de todo egoísmo, de todo orgulho, de toda rebelião contra Deus, e quer te levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ele quer ser o teu pastor, para que nada te falte, nem nessa vida, nem na eterna, mas mesmo nesse mundo. Porque às vezes, como eu falei no início desse programa, às vezes a gente quer ser levado para o céu, quer ser arrebatado, quer ser anjo. Mas Deus quer fazer de nós uma vida cheia de dignidade, santidade e significado ainda nessa terra, para depois nos levar para o céu. Vamos então estar alinhados com Deus no propósito dele? Esse é o convite que fica para você, e eu quero nesse momento orar com você, orar para que juntos nós possamos ter essa sensibilidade de Deus, de perceber que pode estar ao nosso redor algo que para o mundo é desprezível, mas que para Deus tem um grande valor. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, pela riqueza que ela é, porque dentro das histórias e dos personagens, o Senhor reserva mensagens preciosas para o nosso dia a dia, para que possamos viver a vida com o Senhor no nosso cotidiano, para que a gente não viva de grandes eventos, mas que a gente todos os dias possa reconhecer o teu agir, o teu direcionar, o teu abençoar, o teu avisar, o teu guiar, ó Deus, em justiça e graça. Então, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui dispostos a que o Senhor nos tome pela mão e nos guie a toda a verdade, e nos guie à excelência da Tua presença e da Tua vontade.
vontade. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor usa coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que acham que são. E assim nós cumprimos a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Deus te abençoe. Educação por Princípios é no Colégio Cadima. Educação infantil a partir dos 2 anos de idade e fundamental do 1º ao 5º ano. Utilizamos material didático do renomado Sistema Mackenzie de Ensino. Colégio Cadima. Alunos preparados para relacionarem-se com Deus, com o próximo e com o mundo. Crianças sendo educadas para se tornarem líderes servidores. Colégio Cadima. Avançando com princípios. Rua Pedro Benetton 284, Criciúma.